do jeito que te ensinaram, o JavaScript pode estar levando seu projeto para o fracasso. Eu sei que talvez você já aprendeu o JavaScript com base naquelas escolas e cursos mais famosos que existem no mercado. Você saiu de lá aprendendo e conhecendo React, como montar estruturas que são single page applications e como construir uma API com o Express. Em algum momento da sua história, provavelmente isso transformou um mapa onde você acha que esse é o único jeito que você pode criar aplicações e projetos web. Muitos desenvolvedores que eu conheço também pensavam assim, até que a realidade dos projetos batesse na porta deles. Não me entenda mal, eu sei que esse tipo de projeto até funciona, você já deve ter entregado coisas relevantes utilizando o JavaScript, mas eles carregam consigo um problema que torna-os difícil de manter. Qualquer alteração sempre vem acompanhada de mudanças em vários lugares que você precisa fazer, tudo isso ao mesmo tempo para você poder entregar a sua funcionalidade. Se você estiver trabalhando em um projeto sozinho ou até mesmo com uma equipe pequena, isso geralmente costuma tornar o processo muito mais caótico. Afinal de contas, quando você vai intercalando entre esses projetos, você vai vendo trabalho repetido, custo dobrado e tudo que acaba demorando muito mais do que deveria. Para um segundo e reflete um pouco sobre como essa arquitetura funciona. Você tem uma interface de front-end que carrega lá no navegador do seu usuário. Você tem essa estrutura totalmente desacoplada, você tem zero reaproveitamento. E tudo isso de validação, formulário e estruturas você precisa criar dentro desse projeto. E de um outro lado, você tem a estrutura de back-end, que é geralmente uma API. Nessa parte, você vai ter todas as regras que você implementou no seu front-end replicadas para que você possa servir como ponte para a estrutura do dado que você está salvando. Então veja que replicação. Afinal de contas, são dois projetos paralelos, dois processos de deploy. Por mais que você crie dinâmicas onde tudo fique versionado junto, você lide com a mesma equipe, uma coisa é inegável: nós estamos replicando regras. E se, por exemplo, o seu cliente, a área de negócios, o seu product owner, não sei qual é o seu contexto, mas ele resolve mudar uma regra. O que vai acontecer? Você vai precisar mexer no back-end, você vai precisar ajustar essa interface que a gente vai chamar de contrato, né, que é o padrão de resposta, e também atualizar o front-end. Isso funcionava muito bem se você olha num contexto onde as equipes tinham essa hiperespecialização. Só que quando você trabalha em projetos pequenos, você trabalha com equipes que são muito enxutas ou sozinho, porque de repente você está atendendo alguns clientes, você vai começar a enfrentar dificuldades, porque você vai sentir que tudo que você faz é replicado, você já fez e não tem reaproveitamento. E agora, se além de tudo isso que eu expliquei, você ainda optou por dividir em microserviços, onde você tem serviços especialistas para um projeto que ninguém pediu, você aumentou a complexidade. Vou fazer uma analogia bem brasileira aqui. Vamos imaginar que você comprou um dos carros que costuma dar muito problema, uma maré da vida. Você sabe que vai dar um problema. Você só não sabe quando isso vai acontecer. Nesse vídeo aqui, a minha ideia é te mostrar que existe uma outra forma de você encarar isso. Se você nunca criou projetos utilizando uma dinâmica diferente dessa que eu te expliquei, calma, porque existe um jeito muito mais simples onde você pode reaproveitar suas regras, criar estruturas que constroem um software coeso sem precisar ficar criando código replicado. Muita gente pode acreditar que isso que eu vou explicar aqui caiu em desuso, que é uma coisa antiga, que muita gente não usa isso, e muito pelo contrário. Eu vou te trazer dados concretos e fatos para mostrar um pouco como essa estrutura é mais atual do que nunca e como você pode tornar seus projetos muito mais funcionais com ela. Afinal de contas, é muito importante que você torne um projeto simples. Se você está trabalhando numa empresa e é muito enxuta, que tenha um, dois desenvolvedores, ou até, de repente, você é o dono da empresa que está construindo o seu software, quanto mais o seu código for simples, menos tempo você precisa passar escrevendo e se dedicando a algumas outras coisas que são importantes, como pensar qual o próximo passo que você precisa executar. Minha ideia aqui é mostrar como os projetos eles podem ficar mais simples e mais baratos para você tirar uma ideia do papel. Afinal de contas, a gente precisa focar no que realmente importa. Se você tem um cliente, tornar esse cliente satisfeito, você vê o dinheiro entrando na sua empresa e, é claro, aquilo que todo desenvolvedor quer, se você trabalha numa equipe ou sozinho, ver as pessoas felizes com o que você acabou de entregar,
algo que realmente funcione. Mas é importante que a gente desconstrua essa promessa linda, mas completamente mentirosa, de que uma única solução vai resolver todos os seus problemas. Para você entender um pouco como a gente acabou chegando aqui, no que eu estou explicando sobre JavaScript, é importante que você entenda de onde ele veio, caso você não conheça, e a origem dele já vai trazer algumas das coisas que a gente precisa entender sobre o porquê que a gente está enfrentando esses problemas. O ano ele era 1995 e o mundo vivia o que a gente conheceu como a Guerra dos Navegadores. Existia uma batalha meio que indireta de qual navegador iria definir o padrão da indústria. Se hoje em dia a gente tem o Chrome como um dos maiores padrões, você tem derivações disso. Naquela época existiam soluções muito diferentes. E um navegador que estava ganhando essa competição de lavada era um navegador chamado Netscape. Talvez você não seja dessa época, mas esse navegador ele trouxe alguns conceitos muito interessantes, tá? A web ela era muito estática, sites feios. A gente sabe, o editor vai deixar depois alguns exemplos de sites antigos, dos mais famosos. E se você preenchesse um formulário errado, esse campo que existia no formulário precisava percorrer até o servidor para que existisse uma resposta para a estrutura que você está vendo. Pensa num mundo onde a conexão ali era muito lenta, porque era baseada em fios de telefone, onde tínhamos, obviamente, a conexão discada, e qualquer coisa que você fizesse demorava alguns segundos ou às vezes um minuto para retornar. Nesse contexto, qualquer envio desnecessário era péssimo, porque você acabava deixando seu site extremamente lento de se usar. Então, as páginas, né, precisavam ter, obviamente, todo mundo sentia algum tipo de dinamismo. Então, o Mark Anderson, que é o cofundador da Netscape, ele tinha essa visão de que a internet precisava, obviamente, ser um pouco mais dinâmica e precisava ter uma interface entre o que a gente vê no navegador e o que o servidor responde, para que a gente conseguisse trazer não só os elementos visuais que a gente vê hoje em dia, componentes mais dinâmicos, mas também alguns elementos de, por exemplo, poder validar um e-mail, validar se aquele valor ele é válido, se o campo está preenchido, coisas que a gente pudesse fazer algum tipo de verificação que na programação a gente chamaria de script, né? A ideia dele sempre foi criar algo simples que fosse mais voltado para designers, que quisessem criar um site mais dinâmico e bonito, mas ao mesmo tempo desenvolvedores que pudessem criar essas lógicas para formulários, sistemas e coisas que começavam naquela época a ganhar um pouco mais de forma na linha do que a gente vê hoje em dia na internet. Então teve um engenheiro, né, que é o Brandon Eich, que ele teve a missão de mudar um pouco essa dinâmica criando uma primeira versão de um script que pudesse fazer isso em mais ou menos 10 dias. Esses 10 dias foram decisivos para a história do que a gente chama de JavaScript, porque ele pegou uma carona, de certa forma, no que a gente conhece como Java, que era uma das linguagens mais populares da época, e o JavaScript veio justamente dessa analogia ao Java. A sintaxe podia até ter um fundo de inspiração, mas o que você via ali era muito marketing, muito antes dos grandes gurus da internet que você conhece estarem ali. Isso tudo que eu expliquei era para ser uma coisa pequena, que era para ser um ajudante do navegador, era para ser um diferencial competitivo, já que o Netscape estava ganhando essa competição de lavada. Só que uma coisa que ninguém contava é que isso ia acabar se tornando um padrão da indústria. Afinal de contas, o que foi se sucedendo na sequência foi uma forma que o Internet Explorer foi ganhando relevância por várias práticas que não convém aqui ao vídeo, mas que ele foi adotando esses padrões e isso se tornou um padrão da indústria. Onde, mesmo que você passe ali, depois da queda do Netscape, o sucessor espiritual que virou o Mozilla e que muito tempo conseguiu ser um bom navegador, né? Competir quase de igual para igual com o Internet Explorer, a gente chega hoje em dia no quase monopólio, como eu mencionei, do Chrome. O Chrome, obviamente, ele trouxe uma grande revolução e é quase que merecido, eu diria assim, esse monopólio. Afinal de contas, todos os navegadores baseados em Chrome e Chromium, eles têm algumas tecnologias que trouxeram um pouco mais de desempenho e qualidade no que a gente executa dos sites. Quando o Google, em 2008, lançou um recurso chamado V8,
que é o motor, né, a engine JavaScript, a sacada desse V8 foi que ela conseguia traduzir o código que era um script e era pesado e demorado, lento. Obviamente, tudo o que se destaca, algum desenvolvedor vai olhar, por ser uma parte open source, e tentar extrair aquilo e usar para uma outra aplicação. Aí a gente chega numa coisa que talvez você já conheça, que é o Node.js. O Node.js surgiu como o V8, né, a solução de engine do Google, embarcada para se rodar em back-end. Tudo isso explica muitas coisas que a gente tem na linguagem, que foi inicialmente projetada para ser um processo de script do navegador. Aí o resto que vem aí, talvez você já saiba que foram surgindo coisas como React Native e outras soluções para que a gente pudesse também usar este JavaScript para dentro do processo de desktops, aplicativos mobile e toda a estrutura. Mas perceba, tudo isso que eu estou explicando, por que que eu estou chamando aqui de falácia? Afinal de contas, qual que é o grande objetivo? Que é a mesma coisa que o Java tentou fazer, a mesma coisa que o C++ já faz há algum tempo, que é tornar uma solução que seja única e funcional e rode em qualquer plataforma. Mas nós estamos falando de plataformas que são muito distintas. Web, que é interfaces, estamos falando de estruturas que são focadas em mobile, coisas nativas, e isso obviamente começou a trazer, apesar dessa promessa, desse ideal, uma complexidade desnecessária. Afinal de contas, por mais que seu código seja muito parecido, ele não é totalmente reaproveitável. Você não consegue criar estruturas que você reaproveita de uma maneira que você não precisa escrever uma linha sequer adicional, e isso vai tornando o seu projeto complexo. Eu preciso primeiro quebrar um pouco essa regra para que você entenda que não existe uma bala de prata. O JavaScript não vai funcionar para todos os cenários que ele foi proposto. Alguns ele pode se destacar, obviamente, vai fazer sentido, mas como reaproveitamento de sintaxe, como uma coisa que você não precisa aprender uma nova linguagem, mas não como uma dinâmica que seja universal e infalível. E se você analisa alguns aspectos da linguagem, vai fazer muito sentido aqueles 10 dias iniciais que foram decisivos para o JavaScript. Você pode ter comportamentos esquisitos, como você somar um número e uma string e ao invés dele quebrar, ele fazer 11, né? Então você colocar um número mais uma string vira 11. É importante que você entenda que essas características elas estão presentes ali ainda, elas não foram retiradas e elas funcionam do mesmo jeito que foi proposto inicialmente. Isso vai trazendo complexidades, processos e falhas que você vai ter que tratar, que às vezes, se você optasse por alguma outra tecnologia em um contexto específico, faria mais sentido. A gente não está falando sobre potencial técnico, sobre se dá ou não para construir coisas grandiosas, porque isso dá para se fazer em muitas linguagens, inclusive as que são mais underground possível. Mas aqui é você entender que a grande relevância do JavaScript não é necessariamente sobre a capacidade, mas por estar no lugar certo, na hora certa e todo esse contexto que eu acabei de explicar. Se você está entrando na área hoje ou você já trabalha com os seus primeiros projetos, é natural que você tenha começado aprendendo essa tecnologia como sendo uma coisa que vai resolver todos os seus problemas, e é natural que isso que eu acabei de explicar possa se tornar um efeito meio Ouroboros, né? Que é aquela figura mítica, né? Da serpente comendo o próprio rabo, né? Então, se você assistiu uma série da Marvel, como por exemplo Loki, ou conhece um pouco sobre mitologia, você deve associar daquele efeito de que é uma coisa meio que autossuficiente. Mercado, escolas, processo, onde tudo está ali. E isso não é necessariamente um processo muito racional. Com base em tudo que eu te expliquei sobre contexto, funcionamento, as possibilidades, por ser uma coisa que as pessoas vão criar interfaces e tem essa falácia de que uma coisa vai servir exatamente para outra, e se você já tentou aprender React Native, por exemplo, dentro de um contexto que você já sabia criar uma API, você vê que são mundos completamente distintos. Por mais que você tenha uma base do que a gente está falando de JavaScript, se você fosse aprender, por exemplo, Swift, às vezes você viria as mesmas similaridades, os mesmos processos. Então, nem sempre isso é um movimento necessariamente racional. Existe uma coisa que é muito comum de acontecer, é que alguns projetos vão ser derivados de tecnologias que mais facilmente a gente encontra profissional. Isso vai mudando conforme a gente tem um outro contexto, uma outra variável de combinação, que é a IA. Afinal de contas, se antes a gente procurava, né, o mercado procurava profissionais baratos, entre aspas, pessoas fáceis de
conseguirem dar continuidade a um projeto, e esse projeto precisava ter uma curva de aprendizado muito pequena, eles optam por uma tecnologia que mais pessoas conheçam. Mas isso não quer dizer que aquela tecnologia seja melhor, porque entre a gente aplicar uma tecnologia e de repente fazer um uso mal dela, é muito fácil, é uma linha muito tênue. E conforme a gente vai adicionando essa variável da IA, isso vai se tornando um pouco menos relevante. Afinal de contas, a gente pode passar a escrever coisas em Python, posso escrever coisas utilizando Ruby, Java, PHP e outros tipos de linguagem que não necessariamente sejam JavaScript. Você vai vendo que isso a IA vai tornando o onboarding, não necessariamente a produtividade, mas o onboarding simplificado. Então não dá para medir qualidade simplesmente pelo volume de utilização de algo. Às vezes, se você abrir uma lista das 50 mais tocadas do Brasil, lá no Spotify, talvez você não concorde com mais da metade das músicas que estejam lá. Mas aqui o que eu quero evidenciar é que isso é só um sintoma de uma coisa que a gente já vê em outras áreas, né? Que nem tudo que vira um padrão ou referência é necessariamente a melhor decisão técnica que você pode tomar para o seu projeto. Mas quando eu falo, por exemplo, de projetos que são complexos, tem necessidade dessa divisão que eu acabei de dizer entre estruturas de front-end e back-end, existe uma segunda força que a gente tem que olhar além da tecnologia e linguagem, mas principalmente essa que ela é importante e pode afetar você que está assistindo esse vídeo. Afinal de contas, quando a gente fala de nós desenvolvedores, é natural que a gente sinta um certo prazer em construir soluções elaboradas. Coisas que são problemas complexos, de repente, itens, aquele bug que você conseguiu resolver e que ninguém da sua equipe conseguia, porque você foi analisando mais a fundo, conseguiu criar uma solução mais sólida. E esse tipo de coisa, ele acaba cegando um pouco a gente, porque tem a ver muito com o ego, com aquilo que você sente de satisfação em relação ao seu trabalho. Ninguém que você conhece, ninguém que eu conheço, ganhou status, se tornou o melhor programador que você conhece apenas construindo CRUD. Quando você olha, a gente tem essa necessidade de aprender mais com o que a gente está fazendo. E às vezes a gente vai começar a tentar fatiar um serviço que era para ser uma única coisa em vários microserviços. E para poder criar, de repente, o teu case para uma palestra de conferência ou para você poder contar orgulhosamente para os desenvolvedores que você conhece no grupo de desenvolvimento. Só que isso é muito bom para o seu moral, porém vai ter um custo embutido no projeto. Onde você pode até não olhar de imediato, não enxergar isso que eu estou dizendo, mas que naturalmente vai ser um problema no futuro e que eu vou explicar melhor aqui. E eu estou falando isso porque eu falo por experiência própria. Eu já criei projetos no passado que, utilizando tecnologias que eu tinha visto em algumas conferências, ou até mesmo em algum vídeo no YouTube, e que eu queria muito testar. E eu fui usando, tomando decisão ali, só que, obviamente, depois isso vira um peso que você precisa carregar no seu projeto, a menos que você volte e refatore. Porque se você não equilibrar a sua solução, ela pode se tornar algo que fique mais difícil manter do que construir uma alteração. E eu vou dar um exemplo muito direto aqui para você. Cada sistema que você precisar fazer um deploy, né? Se você dividiu em back-end e front-end, são dois que você vai precisar gerenciar. Se o seu back-end você quebrou em mais serviços, são mais deploys. Então você vai ter que, por isso que chama orquestração, né? Você vai ter que orquestrar qual é o momento para subir essa versão e se essa falhar, a outra tem que reverter. Começa a ficar complexo e vai crescendo exponencialmente a complexidade. Tudo isso vai resultar em mais demora de entrega, mais tempo que você vai demorar para validar se a sua ideia está certa. E isso cobra um preço. Por mais que seja legal, por mais que seja mais simples, por mais que eu não queira ter aprendido outra linguagem quando fui construir meu back-end, tudo isso vai cobrando um preço logo à frente. O seu time vai ficar gastando meses, semanas, cuidando desses detalhes técnicos que, vamos dizer muito claramente aqui, são irrelevantes para mais de 80% dos casos, porque a gente está falando de projetos que, via de regra, são menos complexos, são às vezes validação de conceito, e é óbvio, ninguém vai querer ficar pagando um custo sem fim. Agora, você imagina, se o projeto ele vai ficando complexo e você insere outros elementos, como mais pessoas, adicionar desenvolvimento com IA ou coisas do gênero, tudo vai ficando ainda pior de se manter. Eu sei, eu poderia parar por aqui, isso que você está achando
pode ser que você me ache e já tenha comentado aqui que eu sou um hater do JavaScript, dos microserviços, mas eu quero te mostrar algumas nuances sobre processos baseados em dados, opiniões de pessoas que são acadêmicas e que é importante que a gente traga aqui para que você veja que eu não estou sozinho nessa. O Martin Fowler, que é uma das maiores referências do que você conhece sobre arquitetura técnica no mundo, ele tem uma recomendação muito interessante quando a gente fala sobre soluções para resolver esse problema clássico que eu acabei de dizer e que pode ser o que você esteja passando no seu projeto hoje em dia. Começa pelo monolito. Monolito é, ao invés de você ficar criando vários serviços, você vai criar tudo junto e ele vai se comportar de uma maneira uniforme, funcional e essencialmente vai ser um projeto que é renderizado pela web. Nesse mundo que a gente tem muitas vertentes e que tudo está se simplificando no dia a dia, onde você tinha pessoas mais especializadas em front-end, mais especializadas no processo, que talvez existam em alguns contextos, mas que para a maior parte dos projetos pequenos você começa a não enxergar mais essas vagas, é porque a gente tende a simplificar e trazer de volta o bom e velho, né, que a gente chama de server rendering, né? É na realidade o que o monolito faz desde sempre. E já o caso do Robert Martin, né, que é o Uncle Bob, ele defende uma estrutura com mais camadas, mais processos, mais divisões, e isso pode ser uma grande divergência entre ele e aquelas pessoas que usam uma coisa mais próxima do Rails, né? Eu trabalho com Rails há algum tempo, mas você pode utilizar de repente Laravel e outras coisas, e você vai vendo que vão discordar abertamente dele porque criar mais camadas vai trazer complexidade, vai trazer processo, etc. Mas mesmo assim eles concordam em um ponto fundamental que defende isso que eu estou falando para você de complexidade desnecessária com o projeto. Eles concordam fundamentalmente numa coisa que ambos os lados vão chamar de uma coisa parecida, de que o único jeito de andar rápido é andar bem, né? Se você for traduzir essa ideia, é a ideia de que você não deixe sua bagunça para limpar depois, que você não precise ficar replicando código e que você entenda que o que nunca atrasou a entrega do seu projeto foi a simplicidade, uma solução que ela não permite escalar, mas sim a bagunça que você foi acumulando, estruturas complexas desnecessárias ou outros processos que estão ali e que, obviamente, você vai tendo, né, que lidar com ele. Então, é uma coisa que é fundamental. Se você olhar no mundo do Rails, você vai ver falando sobre barulho, né, o noise, né, versus a simplicidade. No caso do Uncle Bob, você vai ver sobre essa parte ali de deixar tudo organizado e escalável, coisas até mesmo que são mais focadas em TDD. Você vai vendo de que a simplicidade, né, fazer uma coisa mais simples, resolve o problema que você tem hoje. E isso é o grande ponto que a gente precisa entender, que não adianta você ficar brincando de futurologia, tentar prever como vai ser o uso do seu sistema daqui a algum tempo, se você não focar em resolver o problema da maneira mais simples. Resolver da maneira mais simples não necessariamente é você ser desatento, ser relaxado, só que isso não quer dizer que você seja justificativa para você extrair para um serviço separado, seja justificativa para você ficar criando estruturas de API e estruturas de front-end separadas. Não precisa. Você pode fazer uma combinação de tentar criar o mais simples possível. Não aquilo que talvez seja mais tecnicamente confortável para você, se você veio do React ou veio de coisas que são JavaScript, e eu estou falando muito aqui do JavaScript, porque no final das contas, a verbosidade, a descrição, a replicação, ela está muito relacionada a coisas declarativas, a linguagem, a tecnologia, as frameworks serem declarativos. Você ter que cadastrar várias vezes a mesma coisa. Mas se você mesmo assim achar que o que eu estou falando não se aplica, porque é só para tecnologia, nada no mundo é assim, olha para uma filosofia chamada essencialismo, que diz que fazer menos coisas às vezes é melhor se você conseguir dar mais atenção a elas, né? Cortar o supérfluo para você sobrar tempo e fôlego para que realmente importa. E no final das contas é um pouco sobre isso. Quando a gente vai construir software, às vezes a gente fica tão imerso no processo que a gente pensa que só o que eu estou escrevendo vai resolver o meu processo, vai resolver o meu problema. Só isso vai resolver a minha tarefa. Mas a minha tarefa, ela entrega uma solução que uma pessoa não técnica vai usar. A menos que você esteja construindo, né, um sistema similar ao Cloud Code, que vai ser usado por desenvolvedores, você está construindo uma coisa que não vai ser usada por alguém técnico. Vai ser usada por alguém que às vezes não tem tanto conhecimento em desenvolvimento,
é uma pessoa que às vezes é de uma área, às vezes criativa que seja, o Canva, por exemplo. E no final das contas, o que você está desenvolvendo impacta a vida dessas pessoas. Então, se você gasta muito tempo só escrevendo seu software, só criando classes, só fazendo processos, você vai deixar de fazer as coisas que são importantes, que são discutir com a sua equipe, conversar com o seu cliente, porque uma coisa, né, uma verdade aqui seja dita, às vezes as pessoas não sabem o que elas querem. Elas vão te descrever de um jeito que você vai pensar um cenário hipotético, maravilhoso, que vai demorar 6 meses para você construir, mas que nunca vai se realizar, porque a pessoa não entendeu qual é o problema, né? E nosso papel como desenvolvedor é criar soluções que as pessoas amem usar. A gente pode, obviamente, focar em arquitetura, mas a arquitetura é uma fraçãozinha do problema. Para a maior parte das coisas, você precisa ser mais eficiente em desenvolvimento. E para quando a gente fala que ser eficiente em desenvolvimento, nós estamos falando que escrever a mesma coisa várias vezes é uma péssima decisão. Se você trabalha sozinho, se você tem um projeto que não precisa escalar logo de cara, você não pode usar uma solução que indique divisão, processos complexos para você liberar um único deploy. Então, eu não quero que você saia mudando nada, mas eu quero que você olhe sempre o seu último projeto que você construiu com um olhar crítico. Quanto daquele código que você está escrevendo, de fato, tem regra de negócio? Elas existem apenas uma vez? Quanto que dessa regra, né, ela pode ter, de repente, sido remendada? Você pode ter copiado ela em vários pontos? Será que mesmo você tendo tudo numa mesma tecnologia, todos os seus projetos continuam falando uma mesma língua? Será que faz sentido você olhando, você entende tudo que está ali? Se a resposta disso for não para algumas delas, eu diria que você pode ficar um pouco preocupado, porque não tem a ver necessariamente só com o seu projeto, mas com a sua carreira. Porque se você vai fazendo esse amontoado de coisas, o custo ele fica alto, fica complexo de gerenciar e você sente a sua energia drenada. De você vai criando várias coisas, várias configurações, vários processos, e você sente que isso toma mais tempo e energia sua do que se você estivesse fazendo algo mais direcionado, muito naquele princípio de limpar o caminho e focar no que realmente importa. Se você vê algumas empresas grandes, como por exemplo a Amazon, se a melhor solução fosse dividir em microserviços, fosse usar tudo necessariamente com uma única tecnologia, eles talvez não iriam para um caminho diferente e distinto, né? Se você pegar, por exemplo, o Prime Video, isso aconteceu alguns anos atrás, ele teve uma reescrita de um serviço que monitorava a qualidade dos vídeos. Isso era um microserviço, utilizava uma estrutura de serverless, e esse microserviço ele acabou sendo unificado num único monolito. E sabe aquele mesmo que muitas pessoas às vezes no LinkedIn reclamam e dizem, ah, isso é passado, isso é antigo, etc. Não, é uma coisa que muita gente está usando hoje em dia. O resultado deles foi que eles conseguiram reduzir 90% do custo de infraestrutura. Provavelmente, eles não divulgaram isso, mas provavelmente também custo de desenvolvimento, porque tornou o processo mais simples. Então, pense um pouco naquele pedágio que eu falei. Se você não precisa disso, às vezes não é o melhor caminho. Se você olhar um pouco sobre o que isso né? Essa ideia de voltar um pouco para as origens do monolito, é o que David Hanson, lá o criador do Rails, chama de um majestoso monolito, que é uma ideia de você pegar e criar uma única aplicação coesa com todas as regras, todos os processos, já que você pode intercambiar regras entre front-end e back-end, você pode reaproveitar componentes que você fez entre eles e, no final das contas, tornar o processo de desenvolvimento mais simples. No limite do possível, você pode até mesmo pegar e passar o seu aplicativo para funcionar de um jeito muito simples no seu mobile. Por quê? O aplicativo que eu fiz, por exemplo, da Academia do Ruby, eu fiz isso. Eu criei um monolito, né? E reescrevi ele recentemente, porque ele era algumas coisas separadas, o blog da Invenio, as estruturas que a gente tinha de conteúdo, mais estrutura de autenticação para poder lidar com toda a estrutura do blog e a plataforma separado. Fiz um único monolito, fiz um processo que suporta mais de um subdomínio, então roda tudo, até o site principal, quanto a aplicação, que eu também matei o WordPress de uma vez por todas. Você consegue fazer isso e de quebra ainda conseguir criar um aplicativo utilizando o Hotwire Native, que é uma estrutura para você passar de maneira simples seu aplicativo em Rails para a estrutura de um mobile, como Android, iOS, respeitando as características de cada plataforma, né?
É diferente do que quando a gente fala de React Native, por exemplo, porque o React Native você vai criar componentes que podem ser reusados, mas tem uma arquitetura, um processo completamente diferente. Então, é importante que você olhe e veja essas características e tente simplificar. Eu já fiz projetos médios e menores que usam exatamente a mesma tecnologia que eu acabei de explicar e que fazem uso da ponta a ponta. Eu sei, nem tudo se aplica ao que eu estou falando, pode ser que você também se questione e comente aqui, mas tem horas que separar faz sentido. E o que você vai usar para se basear nisso? Sempre dados. Se você simplesmente usar uma definição de nunca separe, nunca faça, nunca não sei o quê, é errado. Né? Ao mesmo jeito, se sempre separe, porque pode ser que seja complexo, não é fazer nada de futurologia, nem ser resistente a tentar criar uma solução que não faz sentido para aquele contexto. Então sai um pouco do piloto automático e começa a analisar padrões, começa a analisar se aquele projeto vai ser necessário para isso e qual a melhor fonte de dados para você decidir uma boa arquitetura. A própria telemetria, análise dos usos. Mas você vai conseguir entender o padrão e ver se aquilo que você está fazendo consome muita memória, se aquilo que você está fazendo é suficiente, se você vai precisar mexer no seu servidor, se você vai precisar melhorar uma consulta que de repente está muito pesada. E isso só dá para fazer se você tiver dados, analisar. É importante, né? Isso é ciência pura, de modo geral. E uma das coisas que eu quero trazer aqui é que você não precisa olhar necessariamente para o código que você está escrevendo, mas sim para o código que você deixa de escrever. E é nisso que eu estou falando bastante sobre JavaScript nesse vídeo, mas para que você entenda que é nisso que talvez ele vai pecar um pouco, justamente pelo todo o background, história, processo que ele tem. Você vai ter que escrever muita coisa que às vezes você não vai usar. Você vai ter que escrever, às vezes, 2, 3 vezes a mesma coisa, definir qual é a tabela, você definir qual é o relacionamento, fazer um mapeamento manual, porque você escolheu um mapper que vai ter que mapear manualmente seu banco. Isso é ruim porque o melhor código é aquele que você não precisa escrever. E se você olha para uma tecnologia que ela é convencionada, é muito melhor, porque você consegue fazer boa parte do código, boa parte da estrutura que você precisa, sem precisar escrever regras óbvias. Coisas que você não precisa ficar lendo. Sei que se você está aprendendo, você fala, nossa, mas tudo que eu vejo é melhor para eu entender. Beleza, isso é um projeto de estudos. Que bacana que você está fazendo isso. Mas a melhor forma de resolver é entender que algumas coisas são tão padronizadas, são tão básicas, são tão arroz com feijão que não compensa estar ali. Se você olha para algo que é uma convenção, né, sobre configuração, existe um padrão definido. Relacionamentos sempre se comportam dessa forma quando eles são belongs to, quando é um relacionamento de um para um, quando é muitos para muitos. Eles sempre se conformam dessa forma, se comportam dessa forma se você estiver usando uma tabela. Uma tabela sempre será no plural. Isso é uma convenção. E quando a gente olha em convenção, o melhor código que existe é esse que você não escreve. Porque ali não tem bug, não tem o risco de você escrever errado, não tem o risco da sua IA alucinar, se você estiver usando IA para desenvolvimento, e você não precisa fazer manutenção naquilo. Então são menos linhas de código, menos processos. É claro, né? Como eu falei, você pode às vezes argumentar que, mas se eu não vejo, eu não sei. Aí você precisa estudar um pouco mais sobre a tecnologia. Isso vai se aplicar ao Rails, vai se aplicar ao Spring se você estiver usando, não importa. Você pode usar qualquer outros que vão ter conceitos parecidos, tá? Então, assim, é muito perigoso você deixar tão exposta a sua lógica, porque qualquer um pode fazer errado. Uma mínima vírgula que ficar errado vai ser um problema de desenvolvimento. Você vai passar horas testando, validando, e que às vezes, se você está trabalhando por entregas, você não vai ser pago por aquilo. Você vai ser pago, às vezes, pelo que você entregou e funcionou. Então é só frustração que fica para você. Então, para mim, acho que um critério que garante que uma tecnologia ela é produtiva, mais do que você conseguir escrever facilmente as linhas, é simplesmente se você consegue entregar coisas básicas sem precisar ficar criando, passando semanas de cerimônia, né? Fazendo o básico, o protocolo, configurando o detalhe, fazendo setup. Essas coisas que não geram resultado por si só. Então, se você consegue fazer isso, obviamente são coisas que não deveriam estar ali, né? Esse setup, e que você nem precisa gerenciar se você usa uma tecnologia que é convencionada. Eu sei que isso que eu vou falar pode parecer um pouco assim, puxação, né, em relação ao meu lado, mas o Ruby ele foi desenhado para esse objetivo de ter a felicidade de quem programa. Porque você escreve menos, você consegue fazer algo que é mais próximo de uma linguagem natural,
ele não tem necessariamente só aquela pureza acadêmica de declaração de tipos, que está presente, mas que é transparente a quem olha primeiro. Então, o Metz, né, que foi quem criou a linguagem, se preocupou muito com isso, porque ele criou uma linguagem que inicialmente também era um script, mas que tinha todos esses cuidados. E o Rails, quando ele surgiu a partir do Ruby, e que boa parte do seu poder computacional, a facilidade, simplicidade se deriva dessa tecnologia, né, da linguagem, ele trouxe também um pouco dessa doutrina, né, de felicidade, isso não é frescura, simplificar é importante, porque a gente está construindo um framework que é baseado em pessoas que não necessariamente são cientistas da computação, que não precisam ser conhecedores aprofundados da sintaxe e que vão se preocupar se você precisa criar um get set do processo. Não precisa, é tudo automático, tudo muito mais convencionado, e é um pouco disso que faz o processo ser entregue mais rápido, seu projeto ter resultados melhores. A maior parte dos projetos que eu trabalhei com Rails não eram projetos gigantescos, mas eram projetos menores que a gente conseguiu resolver os problemas de um contexto, às vezes, de uma escola, às vezes o contexto de um projeto menor, às vezes de um escritório pequeno, e tudo isso óbvio, você consegue escalar. Já usei projetos maiores, o próprio Basecamp, que é um projeto extremamente utilizado, Shopify está aí para provar que dá para escalar, mas que obviamente você pode trabalhar com usos distintos. É só você saber se preocupar com as funcionalidades específicas. Entender quando faz sentido você fazer de uma forma mais simplificada e não se preocupar tanto com a velocidade de uma consulta, mas quando isso crescer, você vai ter que, obviamente, refatorar e ajustar. É um conhecimento progressivo. E é um pouco disso que seu projeto precisa ser. E, claro, se você apenas tolera o JavaScript, assim como muitos desenvolvedores, e essa história toda de S-Build, Webpack, estruturas de gestão, Vite, etc., você não quer ter que dar manutenção nisso, porque isso é, claro, um equivalente técnico, e mude minha mente, né? Mas é um equivalente técnico a você desembolar um pisca-pisca. Você guarda de um ano para o outro, você fica tentando desenrolar, é a coisa mais difícil do mundo. Porque sempre tem um detalhe, sempre tem um ajuste, e eles criaram uma solução que é muito pautada naquilo que os navegadores já suportam. Então, se você olha o PropShaft, que é uma estrutura que substitui a antiga gestão de assets, você tem JavaScripts que são exatamente aquilo que eles são. Você não tem uma transpilação, não tem uma mudança de código, você não precisa escrever em TypeScript, você não precisa ficar inventando moda, porque ele vai ser lido automaticamente pelo próprio navegador. Porque as versões mais recentes do Safari, do Chrome e etc. já suportam isso. No final das contas, a gente está falando de, quando a gente fala de convenção, a gente fala de contextos comprimidos. Quando menos linhas exigir o seu código a ser escrito, mais economia de tokens você realiza. Melhor o teu modelo, né, teu agente de IA vai executar. Porque quando você fala assim para ele, quero fazer isso do jeito Rails, faça como tal projeto, você menos letras que aquilo vai transpor, menos processos de thinking, né? Porque você vai gastar menos tokens. No mundo onde a gente sabe que a IA às vezes vai tender a bater papo em forma de código, fazer um código extremamente extenso, extremamente declarativo, fazer isso vai simplificar seu projeto. Não sou eu que estou dizendo. Você pode olhar diversas análises. Esse canal a gente não costuma fazer análises de benchmark, mas você pode olhar em outros. Mondayvin fez isso. Outras pessoas fizeram isso. Que é de analisar, por exemplo, JavaScript comparado com Ruby, com Rails. E aí você vai tendo comparações de quantos tokens cada um gasta. E aí, óbvio, o Rails se posiciona como esses frameworks pós-IA que vai melhor se destacar, porque nesses cenários ele performa bem. Simplifica, você vai indicar se aquilo faz parte do contexto ou não, se é o padrão ou não, mas economiza. Você não vai precisar ficar escrevendo a mesma coisa várias vezes. Escrever mais coisas é mais tokens. Então, você também, além de tudo que eu expliquei, uma economia do processo para tornar ele ainda mais funcional e mais barato para ser executado. Agora, se você somar tudo isso que eu disse, você tem, obviamente, uma fórmula da produtividade aumentada. Porque no final das contas, você vai passar menos tempo escrevendo o código e mais tempo analisando aquilo que você fez. Se aquilo atende o objetivo, resolve o problema, para que você possa criar uma solução melhor, uma coisa mais bonita, mais profissional, sem gastar tanto tempo, tá? No final das contas, isso vai resultar ou em mais simplicidade no seu processo, menos dor de cabeça, ou se você trabalha para fazer um freelance ou alguma coisa do gênero, vai resultar em mais projetos que você pode trabalhar com o mesmo tempo que você gastava anteriormente.
Isso é, obviamente, uma crítica, né? Há o que muitas pessoas acham de que quando a IA passou a escrever o código, a arquitetura deixou de ser importante. Porque, ela pode escrever, ela vai mudar. E a gente vê que não. Porque quando a gente tem modelos que vão custando cada vez mais, como é o caso do Fable 5, né, do Mythos, que também é um modelo caro, você vai vendo que gastar menos é importante. Escrever menos acaba sendo importante também, porque vai custar menos. Se você vai trabalhar, de repente, um modelo que você não quer depender da Anthropic, você não quer depender da OpenAI pro resto da vida, você vai escrever seu código também, você vai ter que ter domínio sobre ele. Porque você não pode terceirizar todas as responsabilidades para IA. Então você tem que fazer algo que seja funcional e organizado. Porque a equivalência da IA nesse caso é a mesma coisa que você terceirizar para um outro desenvolvedor fazer para você. Mas você vai ter que ter controle sobre o que está sendo feito, se aquilo funciona, se você entende o que foi feito. Então, a arquitetura ela é mais importante do que nunca, porque a gente tem uma aceleração na escrita de código, mas ao mesmo tempo a gente tem essa a importância ainda maior de pessoas entenderem o contexto, em especial você que está conduzindo o seu projeto. Se você aplicar uma IA num projeto que está mal estruturado, no que eu acabei de explicar, vários serviços, vários contextos, vários processos, ou ela vai ter uma compreensão muito parcial e limitada, que vai ser péssimo, porque ela vai tomar decisões ruins. Se você não tem padrão, ela vai criar um padrão indireto e vai começar a escrever mais código ainda, que vai se tornar o processo ainda pior. E tudo isso, né, usar IA num projeto que está mal estruturado, que usa uma tecnologia que de repente não é a mais indicada para o que você precisa, vai ser tipo acelerar rumo a um precipício. Você só vai acelerar a queda, né, o desastre que vai acontecer logo à frente. Mas a gente precisa simplificar. Se você tira tudo isso, compacta contextos, cria uma coisa que precisa escrever menos e está muito mais bem organizado, tem uma estrutura muito mais bem definida, você diminui a possibilidade de uma pessoa, de um agente de IA, errar. Então, isso faz com que o Rails, que eu estou citando aqui, e alguns outros, indiquem como uma linha de One Person Framework, ou eu chamo aqui de uma forma traduzida, né, de superpoder da equipe, para que você mesmo possa fazer mais coisas. Porque o contexto está embutido, o desenvolvimento ele é reaproveitável, você consegue fazer validações dentro de um model do Rails, por exemplo. Não preciso criar e pegar bibliotecas de React que não estão nativas ali para que eu insira e coloque a solução. E aí, quando ela atualizar, ela muda a regra e vai mexer e vai ficar incompatível. Então, assim, a gente está falando de complexidades adicionais que não são necessárias. Se você está criando um projeto e seu objetivo é, quero criar meu projeto o mais rápido possível, opte por coisas que são mais convencionadas. Você pode seguir o meu conselho e estudar Rails, que isso é uma excelente linguagem, uma excelente tecnologia, mas você pode, obviamente, escolher aquilo que mais se adequa ao seu processo. Eu já construí muitos projetos, eu estou trabalhando há mais de uma década, pelo menos aí uns 14 anos com desenvolvimento com Rails e outras tecnologias, já trabalhei com PHP, já usei C Sharp, Swift e outras coisas, mas, obviamente, quando a gente confunde a arquitetura elegante com essa grandiosidade desnecessária, eu sei que é muito bonito de fazer, acalma muito, né, o nosso ego, porque a gente acha que, poxa, olha que coisa incrível que eu criei, mas ao mesmo tempo é a equivalência técnica de você construir uma obra gigantesca, uma mega estrutura que ninguém vai usar. Porque no final das contas, só você vai ver aquilo, né? No final das contas, vai ser um peso que precisa ser carregado e mantido. Pegue as melhores obras que foram feitas, sei lá, os estádios da Copa, as grandiosidades. Quantos deles são utilizados de fato? Quantos viraram um custo para ser mantido? É mais ou menos a mesma coisa quando a gente fala de software. E se você se interessar, obviamente, por aprender um pouco mais sobre esse mundo de desenvolvimento, focando na tecnologia, mas saindo e olhando um pouco mais além, na academia do Ruby eu tenho ótimos exemplos para isso, tá? Recentemente, como eu expliquei para você, eu reescrevi a tecnologia criando uma plataforma unificada. Ela está aberta, você pode acessar pelo link que está aqui embaixo e olhar um pouco dos conteúdos que a gente tem lá, uns cursos e tudo mais. Mas eu criei uma solução que ela é um monolito, ele é coeso e ele tem até mesmo usos dentro de aplicativos nativos do Android e do iOS que estão nas lojas, tá? Então, eu sei, é um pouco, pode parecer um pouco chato, né, fazer isso, porque não tem novidade, não sei o que, é um processo unificado, mas é isso que faz a entrega funcionar. Então, quando o Rails trouxe o Kamal, que também cuida do deploy e é o que eu uso ali dentro, isso pode parecer chato de propósito, porque eu não preciso me preocupar com isso. Eu posso gastar mais tempo falando com vocês aqui,
fazendo soluções de criar novos cursos, novos conteúdos, do que desenvolvendo o detalhe de como seria criar um comentário. Você conseguir fazer mais coisas, focar no que importa, e tudo isso que eu estou falando, eu estou fazendo, assim, no tempo que me sobra, fora do meu trabalho. Porque eu ainda faço outras coisas no dia a dia, continuo criando projetos. Então, eu não sou, né, um vendedor de cursos, uma pessoa que fica só falando no YouTube, muito pelo contrário. Eu tenho outras atribuições, projetos reais que eu posso, em alguma medida, contar algumas coisas que já fiz de incrível aqui. Se você quiser ouvir um pouco, depois você deixa seus comentários aí que para eu entender que tipo de conteúdo você gosta de ver aqui no canal. Porque se você for perguntar o que é melhor, para qualquer desenvolvedor mais sênior que você conhece, você vai sempre ouvir aquela resposta de depende. Porque tudo depende de um contexto, tudo depende da complexidade, mas o meu conselho é que você faça sempre do jeito mais simples. Se você está começando agora na tecnologia, está começando agora no desenvolvimento e achava que a IA ia roubar seus empregos, e você viu que não vai, a gente tem um vídeo aqui que fala sobre isso, é importante que você foque em criar coisas que sejam funcionais o mais rápido possível. Gastar muito tempo escrevendo coisas repetidas é uma péssima decisão. Você só vai precisar de uma arquitetura de uma Big Tech, estruturas que são dignas de uma Big Tech. Seus primeiros clientes, seus primeiros projetos, projetos pequenos. Se estiver trabalhando, às vezes, num sistema interno de gestão para uma empresa de 20 funcionários, você não precisa de microserviços. Você não precisa de estruturas separadas de front-end e back-end. São regras e replicações. Isso que eu estou falando está disposto em várias palestras. A gente tem uma palestra super legal que aconteceu no Tropical on Rails, onde eles descrevem, né, o pessoal da Avio Martians fala um pouco sobre como eles fizeram a estrutura de migração de um serviço que era React e Rails API para uma estrutura unificada. Explicam como a tecnologia do Rails fez isso. E isso indica que bons cases acontecem em decorrer do mundo. Então, se você olha profissionais que são mais experientes e falam isso para você, é importante, então, que você precisa de uma tecnologia que te permita construir, publicar e corrigir o mais rápido possível. Se alguém está te falando uma coisa diferente disso, se alguém está te vendendo um curso que fala que você precisa aprender tudo isso separado, cara, você só está atrasando o seu desenvolvimento como desenvolvedor. Você só está atrasando sua entrega, você só está atrasando sua evolução. Porque no final das contas, você vai ter que continuar aprendendo todas as outras coisas que precisam, que é como que o sistema web funciona, qual que é a melhor solução de interface, como que o cliente vai solicitar isso. Isso é necessário. Então, tecnologia é um meio, não é um fim, e é um pouco disso que eu falo também na Academia do Ruby. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, mandar de repente para aquele seu grupo de desenvolvedores para causar ou um pouco de intriga, ou esclarecer a dúvida que é natural que as pessoas tenham de como a tecnologia pode ser usada de uma maneira legal e que o JavaScript, às vezes, não vai ser a melhor solução para você. Mas aqui o objetivo é fazer você pensar em como seu projeto pode ser melhor, mais funcional e entregar valor mais rápido para o contexto que você está trabalhando. Espero ter te ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.